Mas afinal de contas, o que desgraça é uma Red Pill? Eu vejo por um lado Red Pill da literatura, Red Pill dos filmes, Red Pill dos jogos e hoje em dia até está extremamente popular a Red Pill dos relacionamentos. Obviamente que essa é uma pergunta que eu fiz apenas por introdução. Esse é um fenômeno que já vem de uma longa data, que já é possível mapear mais ou menos como funciona a ideia de Red Pill, que tipo de comunidades são particularmente mais afetadas pela ideia de Red Pill. Então gostaria de preparar aqui minha grande crítica a Red Pill, mas primeiramente pedindo para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem, comentarem, deixem seu feedback aí do que eu vou falar. Eu vou tocar em alguns temas que eu pretendo tratar com um pouquinho de minúcia, um pouquinho de cuidado, mas deixa eu desenvolver aqui. Então, para falar desse tema, primeiro eu vou falar da questão do imaginário, que foi formado pelo próprio conceito de Red Pill. Como eu vejo essa Red Pill dentro de um contexto próprio das interações das redes sociais, dentro das pessoas que estão se vendendo como os Red Pill. E por fim eu vou dizer por que eu não concordo com essa ideia de Red Pill e por que eu tenho expectativa que possa convencer vocês de que essas Red Pills podem ser deletérias para vocês. Seguindo aqui para esse primeiro tópico, vamos falar aqui de uma formação do imaginário. Porque, obviamente, quando a gente fala de Red Pill, a gente está falando sobre uma ideia que vem de um filme, Matrix. Mas nesse filme Matrix, as pessoas estão tomando conclusões para diversas áreas do conhecimento. Da mesma forma como existem várias pessoas de esquerda que gostam de fazer aqueles paralelos de eventos políticos, tudo com filmes da Marvel, com Harry Potter, com Handmaid's Tale. Eles têm esse imaginário de filmes, séries e por aí vai, e a partir deles eles começam a enxergar a realidade. Então como é que esse procedimento funciona? A literatura, a poesia, a música e por aí vai, ela tem a função de te ensinar a verossimilhança, o reino da verossimilhança. O reino das possibilidades que o ser humano tem dentro do que é o real. Como é que você enxerga o real vai ser muito definido pelo tipo de coisa que você consome em termos de imaginário. Isso é um argumento feito pelo Chesterton no Ortodoxia. Ele tem um argumento lá que ele faz dentro do O Reino da Alfolândia, em que ele fala, olha, o Reino da Alfolândia, que é uma analogia que ele faz aos contos de fada, é muito mais importante do que muitas ciências. Porque tem ciências que elas avançam, deixam de avançar, falam algumas besteiras em um tempo, depois acertam, e eles só podem falar de uma coisa muito limitada, enquanto aqui o Reino do Conto de Fadas, a Alfolândia, nós vivemos no ambiente das grandes possibilidades. É aqui que estão as verdades eternas. Por quê? Porque para você construir uma boa história, uma história coerente, você precisa fazer com que o leitor ele se encarne dentro dessa nova realidade que você está criando. Ele possa ter uma suspensão da crença no exterior e, naquele momento que ele está assistindo, tudo que ele está vendo faz sentido dentro da lógica que foi proposta. Então, se você me dissesse no mundo real, eu vi uma pessoa que vira Super Saiyajin e sai voando por aí, você acha absurdo. Mas se você está assistindo um Dragon Ball, você vai achar isso comum, vai ser o hábito, porque dentro daquele universo faz sentido. E até mesmo interessante você ver essas comunidades de super-herói, anime, por aí vai, que as pessoas costumam ficar fazendo aqueles debates. Quem é o mais poderoso? É o Goku, o Homem-Aranha, o Superman, e eles ficam debatendo. Mas por que isso é possível debater se é tudo ficção? Óbvio que quem vai vencer a batalha vai ser o que os autores decidirem escrever. Se eles quiserem que a formiga vença o Superman, eles vão vencer. Mas por que eles podem discutir isso? Eles podem discutir isso porque naquele momento que eles estão discutindo sobre essas possibilidades que estão sendo expostas para eles através daquele meio de comunicação, através daquele anime, daquele filme, enfim. Então, eles já percebem, por exemplo, que existe uma pessoa mais poderosa e essa pessoa mais poderosa é capaz de fazer isso, uma pessoa menos poderosa não é capaz de fazer aquilo. E eles fazem esse tipo de paralelo. Então, o que eu quero dizer com isso e por que isso importa para a vida real? Por causa que esses mesmos paralelos que você pode fazer entre os super-heróis, você faz também com a realidade. Por isso que quando o esquerdista vê, sei lá, alguém que eu não gosto, já associa, ele é que nem Voldemort. Por causa que na cabeça dele, o imaginário é Harry Potter. É isso que ele viu quando ele era pequeno, principalmente pessoa que nasceu nos anos 90, nos 2000.
o imaginário dele foi bastante formado por isso. E claro, o imaginário vai ter aquelas pessoas que têm imaginário mais expansivo, mais complexo, e outras que têm menos. Se você pegar os diálogos de Platão, por exemplo, você vai ver várias referências a poetas, várias referências ao que diz Homero, a Ilíada e Odisseia, claro. E por isso mesmo, a gente pode perceber que ele está traçando os traços do que ele falou de universal acerca da coragem, da justiça, do belo, do não belo, a partir disso. É o reino das possibilidades. E a partir das possibilidades, você passa a formar seu discurso. Não, pegando o exemplo do esquerdista, Bolsonaro é o Voldemort. Aí não, eu não acho que o Bolsonaro é o Voldemort. Eu acho que... você começa a raciocinar desse jeito. O Voldemort é mau, ele é bom, o que é certo, o que é errado. E a partir disso, você vai fazendo um trabalho dialético. Um lado acha uma coisa, outro lado acha outra coisa. E desse raciocínio você vai tirando conclusões, formando seus axiomas para depois elaborar esses axiomas. Isso exposto é muito importante entender o que é essa questão da Red Pill. A Red Pill vem no filme Matrix, com aquela proposição do Morfeu. Você tem um mundo que é uma realidade digital, uma realidade virtual, que todos os seres humanos estão sendo explorados ali dentro de suas cápsulas lá, pelas máquinas, um mundo completamente distópico controlado pelas máquinas, mas quando você está dentro do mundo, é tudo normal, uma vida cotidiana que nem a nossa. E aí você tem a opção. A pílula azul, que é a pílula que você toma se você quer viver uma vida confortável, tal como você já vivia, e você não precisa ligar para a realidade distópica do lado de fora. A pílula vermelha é um tipo de conhecimento, um tipo de sabedoria que você toma, que te liberta e você pode ver a estrutura como realmente ela é. É uma verdade dolorosa, que te tira do reino, do mundo de mentiras, e te joga no reino do mundo duro da verdade. Perceba que essa ideia não é propriamente uma ideia de alguém que tem um imaginário e uma cosmovisão do cristão. É alguém que tem a perspectiva de um imaginário gnóstico, ou seja, você tem um mundo, um universo criado que é mau, um mundo distópico das máquinas, e você tem a realidade falsa. Enquanto no cristianismo é o contrário. No cristianismo você tem a realidade no sentido amplo, nessa supra-realidade, ela é perfeita, tudo foi feito exatamente como o mais perfeito possível por Deus, e no mundo da ilusão é que esse mundo pode parecer ruim para você, porque você não consegue ainda enxergar como na eternidade as coisas se mostram perfeitas, se mostram exatamente como deveriam ser. E para vocês perceberem também isso, é só você olhar o que aconteceu com o autor do Matrix. Quem é essa pessoa? Às vezes quem está te produzindo determinada imagem na cabeça deve pensar quem é essa pessoa e o que é que realmente ela queria se interpretar. Só dê uma pequena olhadinha no autor do Matrix para você entender qual é a diferença que talvez você tenha com ele. Então, dentro desse imaginário cristão, que você tem um certo respeito pela criação divina, que você não tem um conhecimento mágico, mas pelo contrário, é o próprio Criador da realidade que vai querer te infundir as graças e tudo que é necessário para a sua salvação, para que você possa participar dessa realidade em sentido amplo, um Salvador que se abaixa para ter realidade triste para te levantar para cima. O gnóstico ele vai te fingir com essa determinada sabedoria, que é a Sofia, que vai te libertar para esse mundo para descobrir o Deus falso, né? O Deus maligno que está lá manipulando todo mundo no fim das contas. E, bom, desenvolvendo isso, vamos passar aqui para o que a gente vê de conteúdo com relação a Red Pill. Primeiro, é muito claro que Red Pill foi um negócio que a direita adorou. Por quê? Porque quando você olha no mundo da ilusão que você vê na mídia e você contrasta com a realidade dura, você realmente tem uma certa analogia com a Red Pill. Tudo bem, mas como a Red Pill ela tem aquela natureza de que ela precisa ser dolorosa, quando você vê um mundo que é doloroso, você está naquela expectativa de você ter um conhecimento muito específico para se fechar numa seitinha gnóstica. Então você está criando pequenas seitinhas gnósticas de filme, pequenas seitinhas gnósticas de relacionamento e por aí vai. E você tem aquela falsa impressão de que o resto da realidade está em confronto com aquela sua seita. E você vai criando seus termos próprios, seus conhecimentos próprios, e vai se fechando naquela redoma
que vai gerar prejuízo para você. Exemplo para mim que cada vez está mais claro é a própria Red Pill dos relacionamentos. Que aí, desse conteúdo Red Pill, você tem vários destrinchamentos. Você tem aquele pessoal que quer aproveitar a Red Pill para ser meio boa, depois tem aquele pessoal que quer ser militar, quer ser incel, quer ser isso, quer ser aquilo. Tem 1 milhão de subdivisões hoje em dia. Mas, em última instância, é uma maneira que eles acharam de, fechados naquele grupo, racionalizar o seu próprio isolamento naquele grupo com relação a o resto da sociedade, como se tivesse saído do reino do conforto para o reino da dureza. Quando, em fato, eu vejo pessoas que não se envolveram com Red Pill e, dentro das questões de relacionamento, conseguem ter relacionamentos muito mais saudáveis. Relacionamentos que duram a longo prazo, em que todo mundo está satisfeito, as pessoas são bem resolvidas, e isso não é a exceção, é a regra. Por mais que não exista um ambiente ilusório onde todo relacionamento é perfeito, onde, sei lá, o homem só olha fixamente para sua própria esposa, a esposa só olha fixamente para o próprio homem, ninguém pisa na bola e nada acontece, não tem de volta, não tem nada. Não, não é isso que eu estou dizendo. Erros existem, mas de maneira geral as pessoas conseguem achar um mínimo para criar relacionamentos estáveis. Enquanto, quando você se isola naquele ambiente do Red Pill, você fica lá consumindo só o dia inteiro, ó. Não, nada vai dar certo. Se tiver aquele elementozinho, já é uma red flag, você já deveria fugir, já deveria isso, já deveria aquilo. O que não é bem como funciona a realidade. Da mesma forma, isso acontece para outros âmbitos. Você também acontece isso com relação ao que é literatura, ao que é política e por aí vai. A pessoa vai lá, começa a tomar red pill de política. Aí começa a consumir que todo mundo ao seu redor, na verdade, é exatamente como aqueles esquerdistinhas do Twitter. Mas quando você vê, esquerdista no Twitter é 1% da população. É desesperador que esse pessoal tenha excesso de poder? É. Mas a realidade, em sentido amplo, ainda pode ser reconfortante. Você ainda pode achar interações sociais normais sem precisar se isolar na seita que acha que tenha essa sabedoria superior que vai te levar a transcender para a realidade verdadeira onde você vai ter que lutar. Não há essa realidade verdadeira onde você tem que lutar através da Red Pill. O que há é sim que você pode ter conhecimentos que podem ajudar o que você já sabe, o que você já tem de possibilidades, você expô-las bem e a partir disso você tomar decisões mais racionais que no fim das contas talvez não sejam tão diferentes do que teu pai, tua avó e afins também tomaram antes. Nem decisões na política, nem decisões na filosofia, na literatura e por aí vai. Então, a maneira mais fácil de você lidar com esse tipo de coisa é restaurar também o seu imaginário para começo de conversa. Restaurar a sua cultura filosófica. E o melhor caminho de você fazer por isso é evitar tanto pular etapas. Ao invés de você começar com esses imaginários modernos, Red Pill, não Red Pill, por que não retorna a uns passos atrás e começa a pensar nos clássicos, em como eles podem expandir a sua compreensão sobre a própria realidade? Tenho certeza que você vai ganhar muito mais em termos de conhecimento sobre relacionamentos, sobre seus defeitos, sobre a inveja e seus problemas, sobre a ganância, todos os seus problemas, em autores como Shakespeare, do que você vai ganhar em 13 horas de consumo de conteúdo Red Pill na internet. Da mesma forma, você vai ganhar muito mais lendo os clássicos da política, lendo a República, lendo a Política de Aristóteles, lendo Ética Nicômaco, lendo aquela história das ideias políticas do Eric Wegelin, do que você vai ter lendo aquele Red Pillzinho que está lá escondido em um grupo de Facebook postando absurdos diariamente de como ninguém percebeu a realidade exceto ele. Então, era isso mais ou menos que eu tinha que expor, tinha que delimitar. Existe uma certa tenuidade aí que eu espero que vocês tenham compreendido. Eu não sei se eu fui suficientemente claro, porque a diferença do que é a Red Pill em um sentido gnóstico e você simplesmente tomar uma verdade perigosa como uma verdade politicamente correta pode ser algo que parece coincidir, mas em fato não coincide. Mas se eu precisar elaborar isso, eu vou me basear um pouquinho no feedback que vocês derem desse vídeo aí nos comentários para ver como eu poderia elaborar melhor o que eu estou falando. Mas de qualquer maneira, peço vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem nesse canal e por aí vai. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.